Shalom, Igreja da Colheita. Uma boa noite a todos. Podeis assentar. Quero agradecer aqueles que nos visitam nessa noite. Obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Amém. Cadê as nossas crianças? Já está aqui na frente olhando para mim. Vamos orar. Nós oramos essa semana pelo Iago. Iago fez uma cirurgia. Graças a Deus correu tudo bem. O Iago já está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor, Iago. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá e vamos abençoar a vida dessas crianças. Senhor Jesus, nós te louvamos, exaltamos, glorificamos o teu nome. Porque Deus, aqui está, Senhor, o reino de Deus. A tua palavra diz que se nós não formos como uma dessas crianças, não entraremos no reino de Deus. Elas representam o teu reino, Senhor. E eu profetizo que em nome de Jesus, elas entrarão no teu reino e permanecerão no teu reino, Senhor. Nenhuma delas irão se desviar do teu caminho, mas elas, Deus, irão crescer no teu caminho, cheio de saúde, cheio de paz. Haverá prosperidade, Senhor Deus, no teu caminho. Deus, elas terão, Deus, os dias das árvores, ó Deus, em nome de Jesus, terão as suas casas próprias, terão o seu carro próprio, Senhor. Pobreza não chegará à tenda dessas crianças, em o nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a vida delas, profetizamos que serão cheias do teu Espírito Santo para iluminar a sua geração. Em nome de Jesus, Deus, que a tua bênção, os anjos do Senhor acampem ao redor das nossas crianças para abençoar e guardá-las. Deus, obrigado pela vida das professoras que têm te disponibilizado, Senhor, o seu tempo para cuidar e ensinar as nossas crianças. Rogamos a tua bênção sobre a vida delas, que o Senhor venha prosperar, dando saúde e paz, em nome de Jesus. Nós oramos, amém, amém e amém. Glória a Deus. Podem ir para o culto de vocês. Aleluias. Enquanto elas vão se localizando para o culto, os pais podem se assentar. Deixa as nossas crianças estarão lá com as nossas professoras. Glória a Deus. Estamos projetando o nosso culto ao vivo pela internet para os 4 cantos desse país. Nós estamos chegando em lares e que aonde a palavra chegar, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, aonde essa palavra chegar. Amém? Queridos, há algo que nós fazemos e às vezes nós não temos noção da grandeza, do tamanho e da dimensão que nós fazemos. Nós não temos noção do que acontece no reino espiritual quando nós adoramos ao Senhor. Quando nós levantamos a nossa voz em adoração ao Senhor. Nós não temos noção a batalha que está sendo travada quando você adora. Ou às vezes você não tem noção de como principados e potestades estão sendo vencidos pelo poder da adoração. A adoração, ela quebra o jugo, ela despedaça o jugo, ela esmolece o coração e ela faz com que o céu se abra sobre a nossa vida. O que quebra o jugo não é o som do teclado. O que despedaça o jugo não é o som do teclado, mas é o coração que está atrás do teclado.
O que despedaça o jugo não é o som da guitarra, mas é o coração que está atrás da guitarra. O que despedaça o jugo não é a sua voz, é o coração que está atrás da voz. É quando a sua adoração, ela sai de dentro do seu coração. É quando você canta com a alma. Quando você tira a adoração lá de dentro e não sai de fora. E essa adoração, ela despedaça todo o jugo. E nessa noite eu quero te convidar mais uma vez a adorar ao Senhor. Mas a adorar Ele em espírito e em verdade. Nós falamos aqui na quarta-feira que há um lugar que está vago e que Deus está à procura. Deus está procurando os verdadeiros pregadores. É isso que diz a palavra? Deus está procurando os homens fortes de oração. É isso que Deus está procurando? Deus está procurando aqueles que fazem jejum 40 dias e 40 noites. É esse que Deus está procurando? Deus está procurando aqueles que vão na igreja todos os domingos. É esses que Deus está atrás dele? Deus está atrás dos verdadeiros. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você é verdadeiro. Isso não estava no script não, mas olha de novo para ele ver se é verdadeiro. Por que Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros? Porque se tem um verdadeiro, porque existe o falso. Existe o falso. Agora eu não sei quantos aqui já foram para um show, aquele show que tem lá e a gente ia, eu não sei quantos foram, eu não gostava muito do negócio de show não, mas eu sei que tem gente aqui que ia para o show, pagava o ingresso e ficava debaixo do palco. Tem gente feminina, não tem, gente masculina eu acho que nunca fez isso, pelo amor de Deus, mas gente feminina já fez. Lindo! Ficava lá dando aquela gritaria, lindo! E chorava. E o Zezé de Camargo lá em cima, é lindo! Eu te amo! Eu acho que tem gente feminina que já fez isso aqui. Graças a Deus nunca fez, né, Mara? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vejo jovens que tem um artista que vai cantar, a semana que vem ela já vai lá pro local, hoje já arma uma barraca e fica lá. Porque ela quer o primeiro lugar debaixo do palco. Eu quero estar pertinho dele. E esse pertinho que ela consegue chegar é 10 metros. O pertinho que ela consegue chegar é ela aqui e ele lá do outro lado da rua, porque tem uma barreira, tem um segurança que impede das meninas chegar. E ela disse: eu quero chegar pertinho, mas o único pertinho que ela consegue chegar é 10 metros. E fica gritando, lindo. Tem uns que escrevem uma carta de 10 quilômetros e entrega para ele. Tudo para adorar o seu ídolo, para prestar uma adoração ao seu ídolo. E eles brigam para tentar, pelo menos, eu falo a gente feminina, eu acho que a gente masculina não tem isso, é mais a gente feminina. Eles fazem de tudo pelo menos para tocar no ídolo. E quando toca, acabou, meu Deus, eu toquei nele, eu toquei! Só porque tocou. Faz aquela gritaria, acabou. A vida dela agora é aquele toque. A vida dela agora, nunca mais lava a mão. Acabou, aquela mão ali nunca mais é lavada. E tudo que ela vai falar, eu toquei nele. Aqui, ó. Aqui a marca dele está na minha mão. Porque tocou nele, tocou no ídolo dele. E isso é verdadeiro, sim ou não? Isso é falso? Não, isso é verdadeiro. Só que a verdade está no ídolo falso. Essa adoração a ídolo, essa adoração a um artista não é uma adoração falsa. É uma adoração verdadeira. A pessoa que está adorando, ela não está adorando com falsidade, ela está adorando de verdade. E a gente vê a verdadeira mesmo, como se esforça para estar lá, como paga um preço para estar lá. Não, ela não é mentira. Quem que ela está adorando é mentira. É mentira, é falso. Agora nós adoramos um Deus verdadeiro, mas às vezes a nossa adoração é que é ai.
E por isso que às vezes nós não temos o resultado esperado. Nós não conseguimos uma mudança porque o nosso ídolo é verdadeiro, mas não praticamos a adoração verdadeira. Por isso a Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros, porque existe a adoração falsa. Então nessa noite nós iremos sair daqui como verdadeiros. Pastor, qual é um jeito de adorar a Deus em verdade? Qual é o único jeito de adorar a Deus em verdade? Porque eu não sei cantar como as meninas do louvor, ou eu não sei cantar como o Senhor. A minha voz não é bonita como a do Senhor. Como que eu faço para adorar a Deus em verdade? Eu preciso de ter uma voz de cantora? Não. Você precisa de saber tocar? Também não. Porque a verdadeira adoração, ela sai do coração. Então nessa noite, abra o seu coração. Abra o seu coração e tira de dentro da sua alma, de dentro do seu espírito, uma adoração a Deus. Entenda uma coisa. Por que nós precisamos de adorar a Deus? Por que é a necessidade de adorarmos a Deus? Se nós tirarmos o peixe da água, o que ele acontece com a água, com o peixe? Ele morre. Por mais, entenda, igreja, por mais que o peixe não queira mais viver dentro da água, por mais que o peixe vira para o outro peixinho e diz assim: cara, estou enjoado desse ambiente. Eu estou enjoado de ficar nadando aqui, nadando, só nadando, não fazendo nada. Estou enjoado dessa água, eu não quero mais viver nesse rio, eu estou enjoado. Ainda que o peixe esteja enjoado com o local, ainda que aquele local esteja chato para o peixe, ainda que a vida inteira ele está ali naquele local, ele resolve sair da água. Eu não quero mais viver na água, eu vou viver na terra. É possível? Por quê? Porque ele morre. Ainda que ele esteja chateado com aquele lugar, ainda que aquele lugar não esteja um lugar agradável, se ele sair dali, ele morre. Ainda que nosso lugar esteja chato, ainda que, sabe, a gente não queira mais viver, mas a gente precisa de adorar, porque se a gente não adorar, a gente morre. Nós precisamos, é uma necessidade de adorar a Deus. É uma necessidade que nós temos de sobrevivência. É a sobrevivência. Assim como o peixe precisa da água para sobreviver, eu e você precisamos de Deus para sobreviver. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Sem Ele, não há vida. Sem Ele não há vida. Sem Ele não existe vida. Então nessa noite adore Ele mais uma vez. Nós iremos cantar um coro chamado Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. O que é o meu respirar? É Jesus. Quando eu respiro, a minha respiração tem que vir dizer Jesus. Jesus. Ele é o meu respirar. Ele é o nosso respirar. Declare isso nessa noite. Porque assim como você precisa do oxigênio para sobreviver, Jesus este é o meu respirar. É o nosso oxigênio. Feche os seus olhos e adore a Ele. Este é o meu respirar. Adore a Ele, adore a Ele. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Tua vontade, Senhor, feita em nós nessa noite. É a tua vontade, Senhor, feita em nós.
Jesus. Tu és, Senhor. Este é o meu respirar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Este é o meu respirar. Assim como o peixe precisa da água para sobreviver, Teu Santo nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não há vida. vivendo Sem Ti não há vida. E este é o meu pão. Jesus, Tu és o nosso pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti, Jesus. Nada somos sem Ti, Senhor. E perdido estou sem Ti. Perdido nós estamos sem Ti, Senhor. E eu nada sou sem Ti, Jesus. Declare isso, declare. Declare isso para Ele nessa noite. Declare isso como a verdade do seu coração. Perdido estou sem Ti. Declare dizendo: Senhor, eu nada sou sem Ti, Senhor. Eu nada sou sem Ti. Nada somos sem Ti, Senhor. Declare isso para Ele. Perdido estou sem Ti. Ai de mim, Senhor, ai de nós, se não for o Senhor. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti. Nós estamos perdidos sem Ti, Senhor. E eu nada sou sem Ti, Jesus. Declare mais uma vez, só as vozes. E eu perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti, declare. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti. Perdido estou. Eu nada sou sem Ti. Nada somos sem Ti, Senhor. Eu nada sou sem Ti. Nada somos sem Ti, Jesus. Temos necessidade de Ti, Perdido Senhor. estou sem Ti. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Nós necessitamos mais do Senhor do que do ar que respiramos, Jesus. Oh, Jesus, nós nada somos sem Ti, Senhor. Eu nada sou. Oh, Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou. Perdido estou sem Ti. perdido, Senhor. Perdido estou sem Ti. Nós estamos perdidos sem Ti, Senhor. Nós estamos numa escuridão, Senhor, sem rumo, sem saber para onde ir. Sem Ti, Senhor. Sem Ti não há luz, sem Ti não há direção, Senhor. Sem Ti não há vida. Sem o Senhor, porque o Senhor é a vida. E sem Ti não há vida, Jesus. Por isso nós estamos perdidos sem o Senhor. Por isso, Senhor, nós vagamos, ó Deus. Nossa vida não tem, Senhor, significado, não tem sentido se não for em Ti. Sem Ti, Senhor, nós estamos perdidos. E
que nessa noite o Senhor, ó Deus, nos dê uma direção. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Oh Espírito Santo, nos leva a um encontro verdadeiro com Cristo nessa noite. Espírito Santo, nos conduz a um encontro verdadeiro. Nós queremos mergulhar nas águas do Espírito nessa noite e beber das águas do trono. Nós queremos saciar a nossa alma, a nossa sede, Senhor, a sede do nosso interior nas águas que saem do trono de Deus. Leva-nos, Espírito Santo, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos conduza, Espírito Santo, à adoração sincera nessa noite. Tire-nos todo o engano, toda mentira, toda falsidade que porventura há dentro de nós, Espírito Santo. Tudo aquilo que atrapalha de sermos verdadeiros adoradores. Tudo aquilo que impede de alcançarmos a verdade, de termos êxito na oração, na adoração. Retire de nós, Espírito Santo. Retire de nós tudo que nos impede de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Tudo que nos impede a sermos verdadeiros. Impede. Leva-nos à adoração verdadeira nessa noite, Espírito Santo. Leve-nos à verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu adoro, eu não mudo a Deus. A minha adoração não é para mudar a Deus, a minha adoração é para mudar a mim. Repita comigo: quando eu adoro, eu não mudo a Deus, eu sou mudado. Quando eu oferto, eu não mudo a Deus, a minha circunstância que são mudadas. Quando eu oro a Deus, eu não mudo a Deus, a circunstância à minha volta é quem muda. Entendem isso? Entendem isso? Porque nós precisamos de adorar a Deus. Quando você adora, Deus continua sendo Deus, mas nós não continuamos sendo do mesmo. Há uma mudança no nosso ser, há uma mudança na nossa mente, há uma mudança no nosso espírito. A adoração verdadeira transforma os nossos corações, transforma o nosso caráter, transforma os nossos comportamentos. Lúcifer, todos conhecem Lúcifer? Lúcifer era o anjo de luz. Lúcifer, o anjo que foi criado para adorar a Deus. O anjo que Deus colocou dentro dele a adoração. Deus criou Lúcifer e disse: Lúcifer, você vai ser o regente do coral. Deus separa um terço de anjo e diz: Lúcifer, esses anjos, você vai conduzi-los à adoração. E Deus tira de dentro de Deus e coloca dentro de Lúcifer a adoração. A Bíblia diz que quando Lúcifer andava pelas ruas de Deus, som saía de dentro dele em adoração a Deus. E ele conduzia Deus na adoração aos anjos. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que os anjos, eles estão agora, neste exato momento, prostrados diante do trono de Deus, dizendo... Os anjos estão dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos. Só há uma adoração na boca dos anjos. Só há uma palavra na boca dos anjos 24 horas. 24 horas, 31 dias no mês, 365 dias no ano, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Lúcifer regia esse coral de Deus. Instrumentos saíam de dentro dele e os anjos adoravam o Senhor. Esse era Lúcifer. E cada vez que ele aproximava do trono de Deus, mais luz ele tinha, ele brilhava mais. Quanto mais ele adorava a Deus,
mais brilho ele tinha, ele brilhava mais. E aí os anjos olhavam para Lúcifer e ele diz, o anjo de luz. E quando ele saía, quando ele andava, o brilho da glória de Deus andava junto com ele. E todos os anjos olhavam para eles, olhavam para Lúcifer e viam o brilho de Deus em Lúcifer. Porque ele tinha o brilho de Deus, ele adquiriu o brilho de Deus, porque ele ficava diante de Deus, diante da glória de Deus, e cada vez mais perto de Deus, mais brilho de Deus ele tinha, mais o resplendor estava sobre si, sobre o seu ombro, sobre a sua face. Ele tinha tanto brilho, porque ele estava tão na presença de Deus, ele ficava tão perto de Deus, que ele tinha tanto brilho, que chegou um ponto ele dizer assim, opa, já sou igual a Deus, já estou brilhando igual a Deus, eu já me tornei semelhante a Deus, porque ele estava tão próximo de Deus, que chegou um ponto de todos olharem e falaram, Lúcifer, cara, que isso? Isso não diz a Bíblia, agora é a minha linguagem. Linguagem do pastor Bill nos dias de hoje. Você está brilhando demais. O seu brilho está. Você está brilhando. E ele, sabe, recebendo a adoração, o elogio dos anjos, a qual ele regia. Você está brilhando demais. E esse brilho, então, ele confundiu. Esse brilho que vinha de Deus, que estava refletindo nele, ao ponto dele achar assim, agora eu já sou Deus. Já estou igualzinho a ele. Agora eu já não preciso mais de adorar ele. Agora eu já quero adoração para mim. Então ele se sentiu tão Deus, tão iluminado, que ele virou para os seus anjos e falou assim, agora para um pouquinho aí, me adora agora. Me adora, por quê? O brilho dele foi tão intenso, porque ele estava tão na presença de Deus, que ele se tornou semelhante a Deus. Nós nos tornamos só semelhante a Deus quando nós estamos na presença de Deus. E Lúcifer se tornou semelhante a Deus por causa do brilho de Deus. E aí ele queria ser igual a Deus. Aí acontece a rebelião. Na rebelião, Deus disse assim, Lúcifer, você se confundiu. Você se tornou igual a mim, mas não se tornou eu. Lúcifer, você é igual, não é eu. Lúcifer, você se confundiu. Não existe dois senhores. Só há um Senhor. Deuses existe muito, mas Senhor, Lúcifer, só um. Não há espaço para dois Senhor. Você não pode mais permanecer aqui nesse local. Porque aqui quem controla sou eu. Aqui, Lúcifer, eu mando. E ele então, o que Deus teve que fazer com ele e os seus anjos, que estavam adorando a ele? Tirar ele do local de adoração. Tirar ele da sala do trono. Deus então pega juntamente com os seus anjos, Miguel, os arcanjos, pegam todo o terço de anjo que pertencia, obrigado, Deus abençoe, que pertencia a ele, junta tudo aquilo e joga na terra. Mas antes de Deus jogar Lúcifer na terra, Deus vai até ele, enfia a mão dentro de Lúcifer, lá dentro dele, e retira aquilo que Deus havia colocado dentro dele, que é a adoração. Deus tirou de Lúcifer. Quando Deus tira a adoração de Lúcifer, ele automaticamente tirou o brilho que ele tinha. Tirou todo o brilho dele. E aí quando ele caiu na terra, nós já o conhecemos não mais como Lúcifer. Qual é o nome que nós conhecemos ele hoje? Satanás, cão chupando manga, treva e escuridão. Tudo o que é coisa ruim, acontecer uma coisa ruim é quem? Do diabo. Tudo que é relacionado à escuridão é quem? É o diabo. Tudo coisa feia é ele. Por quê? Porque ele perdeu o brilho. Ele perdeu a luz de Deus que estava dentro dele. E quando ele perde a luz de Deus, ele perdeu a sua forma. Ele perdeu a forma original a qual Deus o criou. Deus o criou com um propósito: adorar a Ele. Então quando ele perde essa função, ele para de fazer isso, ele perdeu a forma que Deus deu a ele. E agora ele se tornou um ser multiforme. Um ser que tem várias formas. Hoje ele se transforma em qualquer coisa, mas de menos em Lúcifer.
Lúcifer nunca mais. Porque para ser Lúcifer ele precisa de ter luz. E ele não tem mais luz. Nele não habita nenhuma luz, só trevas. Então ele deixou, ele perdeu a forma original. Porque ele deixou de adorar a Deus. E agora ele tornou multiforme. Multiforma, ele toma forma de qualquer coisa. Ele pode se materializar em qualquer coisa. Ele torna qualquer coisa, de menos o filho da luz. De menos Ben-Shahar, o nome original dele, que significa o filho da honra. Aquele que trazia honra para Deus. Nunca mais. Ele se transforma em qualquer outra coisa. Antigamente, na época do seu Silvio, o seu Silvio deve se lembrar disso, mula sem cabeça. As pessoas tinham medo de mula sem cabeça. E naquela época existia, a pessoa via um mula sem cabeça. Viam coisa ruim. Nossa, eu vi um fantasma. Eu vi um de chifre, eu vi uma mulher branca. Nos colégios antigamente tinha uma mulher branca, mulher de algodão, sei lá o que era uma mulher daquelas. Pessoas viam. Porque ele se materializava, ele tomava forma de mula sem cabeça, ele tomava forma de lobisomem, ele tomava forma de todas essas coisas, porque ele se tornou multiforma. Só que, com o passar do tempo, a ciência se multiplicou, e Lúcifer também, ele percebeu que se manifestar em mula sem cabeça estava espantando os outros e não atraindo os outros. Porque o desejo dele era de receber o quê? A adoração. Ele não queria ser adorado como Deus. Só que Deus expulsa ele para a terra. E o desejo dele aqui ainda é de ser adorado. O desejo dele aqui é de trazer adoração. De que alguém o reconheça e o adore. Só que ele perdeu esse negócio. E agora Lúcifer não tem nem lugar de adoração. Sabe onde às vezes ele adora Lúcifer? Numa encruzilhada com uma bandejinha. Olha que decadência. E às vezes adora ele com uma galinha preta na encruzilhada. Olha a adoração de Lúcifer, uma garrafinha de cachaça. Olha a adoração de Lúcifer, um cigarrão do preto velho. Olha a adoração, olha como ele está sendo adorado. Ele caiu tanto, ele perdeu tanto, a decadência dele foi tão grande, que ele nem tem lugar de adoração. Ele é adorado nesses lugares aí. Ele tem que adorar umas formas esquisitas de adorar ele. Mas ele continua, o desejo dele é de ser adorado. E aí, ele parou de se materializar em mula sem cabeça, em lambizame, em todos esses tipos de coisa. E se tornou agora em objetos desejados de todas as nações. Lúcifer parou de ser mula sem cabeça e passou a ser mulher melancia. Passou a virar agora geniquine. Aí ele passou agora de virar de mula. A mula continua, só que agora é a melancia. Ainda continua sendo mula, porque continua sendo lugar do diabo habitar. Porque ele precisa de um corpo para habitar. E aí ele passou. Ele viu que daquele jeito, ele não estava sendo adorado. Ele disse, opa, vou mudar a estratégia. Aí agora ele aparece na televisão com umas bundas de fora, atraindo os homens para a adoração. E aí muitos estão indo, adorando, muitos estão indo atrás desses artistas aí, e vão lá e fazem show. Os jovens, aparece um artista cantando uma musiquinha horrível, faz o maior sucesso, ganha o maior dinheiro e todos começam a adorar. Uma música, hein, seu Silvio? Que uma batida, uns troços esquisitos, gente. Ninguém sabe o que é. E começam a adorar a ele. Estratégia. Estratégia para tirarmos o foco do verdadeiro. Só que todas essas adorações, só que todos esses lugares não têm o principal, que é luz. A luz que tem nesses lugares não é uma luz que ilumina, é uma luz que ofusca os olhos. Porque a luz própria, ela ofusca os nossos olhos. Mas a luz de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Só que essa luz que está sendo aí jogada nos palcos,
Só que essa luz que nós estamos vendo, esse brilho que nós estamos vendo, é um brilho que ofusca e que não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Estão levando as pessoas à destruição, estão levando os casamentos a terminarem, estão levando filhos a desobedecerem pai, estão levando filhos a se prostituírem, filhos a terem filhos antes do momento certo. Essa luz está levando à decadência, essa luz não está trazendo vida para a sociedade, muito pelo contrário, está trazendo morte. Por quê? Porque não há luz, há um brilho, há uma luz falsa que não leva ninguém a lugar nenhum. Só que quem está lá não consegue enxergar. Eu e você, que uma vez estivemos lá, hoje a gente vê como nós estávamos enganados, fazendo adoração falsa. E a gente viu que quando nós estávamos lá, aquelas horas eram horas de alegria. A gente sorria, a gente dançava, mas quando voltávamos para casa, a tristeza vinha. Pá. No outro dia, chorávamos. Porque não tinha um centavo no bolso. O mês todinho de meu trabalho ficou. Oh, meu Deus, aí nunca mais eu vou fazer isso. E aí repetimos e fazíamos de novo. Andando para trás, sem conseguir nada na vida. Mas tendo um brilho, tendo uma luz, uma purpurina de Satanás falsa. Verdadeira alegria não era possível. E a gente procurava jeitos e forma, lugares diferentes para tentar atrair a alegria a qual nós estávamos procurando. Nós procurávamos nesse lugar a alegria. Não, eu quero me divertir. O propósito de ter esse lugar era o propósito da diversão. Eu preciso me divertir. Mas só que no final, acabamos de perceber que diversão não tinha nenhuma. Não havia diversão nesses lugares, sim ou não? Apesar de ser alguns lugares cheios de brilhos, luzes coloridas para todos os lados, mas a verdadeira luz não estava ali. E eu e você um dia tivemos um encontro com a verdadeira luz. E essa verdadeira luz está aqui nessa noite. E ela vai iluminar os nossos caminhos. Ela vai nos guiar. Ela vai dar-nos direção. Porque nós encontramos a luz que o mundo não tem. A luz que o mundo não tem. Eu e você encontramos em Jesus. E abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. 1 João não, João. João capítulo 1. Versículo 1. Aleluias. Te adoro. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. O Espírito Santo nos leva à adoração nessa noite. Aleluias. Aleluias. Abra a nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo, para que possamos entender a sua palavra. Aleluias. Todos encontraram? No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele é a palavra e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Todas as coisas, inclui eu e você, fomos feitos através dele. Todas as coisas. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E a vida era o quê? Era o quê? E a luz resplandece aonde? Mas as trevas, você é a luz do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é a luz de Deus.
Você é a luz. Luz tem um propósito. Qual é o propósito da luz? Iluminar. Essa é a nossa função. Fomos criados com um propósito: iluminar. Iluminar o que, pastor? E onde? Aonde você está. Você tem um propósito. Você foi criado com um propósito de iluminar. Você foi criado por Deus, em Deus, para essa função. Quando você não exerce a sua função, você não tem êxito. Essa luz, para que mais serve? Na mão do Gelbo Elisângela, eles não vão inventar alguma coisa para ela. Mas essa luz, para que serve? Se tirarmos ela daqui agora, desconectarmos ela da energia a qual eu e você não estamos vendo, mas está chegando a energia nessa lâmpada, sim ou não? E através dessa energia está fazendo a função dela. Ela foi projetada para iluminar. Então, o que está fazendo essa luz iluminar é a que eu e você não estamos vendo. Mas nós sabemos que ela existe. Você está vendo Deus? Eu e você sabemos que Ele existe. E Ele é o que nos faz iluminar. Ele é que nos dá brilho. Só há uma função para mim e para você nessa terra. Nós só temos uma função: iluminar as trevas que habitam nela. Por que, pastor, que Jesus diz, ele estava no princípio com Deus? Quem estava no princípio quando Lúcifer adorava a luz? Quem era a luz? Jesus. Ele estava lá diante do trono quando Lúcifer o adorava. Agora, quando Lúcifer sai da terra, caiu uma explosão na terra, e juntamente com Lúcifer, aí onde que o cientista diz que houve um Big Bang, e esse Big Bang foi quando Lúcifer veio, Satanás, o anjo de luz, que era de luz, juntamente com um terço de anjo. Quando eles tiram ele do céu, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que eles caem na terra. Então, quando eles caem na terra, imagina um terço de anjo, de seres celestiais, quando cai na terra. Houve uma explosão de verdade. Houve um troço fora do normal. E aí os cientistas pegam isso e dizem que foi o Big Bang que aconteceu. Não foi o Big Bang. Foi a explosão de um terço de anjo juntamente com Lúcifer que caiu na terra. E quando ele cai na terra, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz lá em 1 Gênesis que a terra estava o quê? Sem e vazia. E havia o quê? Trevas. Por que houve trevas? Porque agora estava o filho das trevas na terra. Então a terra não foi lugar para habitar trevas, foi lugar para habitar luz. Deus não criou uma desgraça. Deus não criou algo sem valor e sem forma, como eu e você. Deus não nos criou sem forma, sem valor. Nós temos valor. Só que para descobrir o meu valor e o seu valor, nós precisamos de estar conectado na energia certa que faz com que eu e você funcionamos. Quantos estão entendendo isso? Se eu pegar essa lâmpada e colocar na água, ela vai funcionar? Porque ela não está conectada com algo que faz com que ela funcione. O que faz a lâmpada funcionar é a energia. O que faz eu e você funcionar? Deus. Sem Ele não funcionamos, sem Ele não somos nada, sem Ele não podemos fazer nada, porque por dele e para Ele são todas as coisas. Só funcionamos com Deus, querido. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós nos tornamos essas coisas que nós estamos vendo aí. Como o ser humano é capaz. Vou falar sobre a guerra que está acontecendo lá no Iraque, no Irã. Como um ser humano é capaz de matar um ao outro e dizer que é em nome de Deus. Como é capaz de pegar, eu estava vendo agora um vídeo, que a Jocum está lá tentando evangelizar, já evangelizou crianças. Como é capaz de um ser humano pegar uma criança e dizer assim, se você não se converter ao Islã, você vai morrer. E a criança diz, não, eu não posso. Eles vão cortar o pescoço da criança. Em nome de Deus. Que Deus é esse? Em nome de Deus pode ser, mas em nome de Senhor não há. Porque só há dois senhores. Jesus disse, não tem como adorar dois senhores. E Jesus disse, qual é os dois senhores? Não podeis adorar a Deus e a Mamon.
ao diabo. Então não podemos entender que isso é em nome de Deus, porque a função a qual nós lemos, João diz assim: a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. Então ele é a vida. Quando eu estou nele, o que sai de mim é só vida. Não sai de mim morte, não sai de mim treva, não sai de mim coisa ruim. Quando eu estou nele, o que tem que fluir de mim é vida. Não flui de mim outra coisa se não for vida. Não flui de mim outra coisa se não for luz para iluminar os que estão nas trevas. Se eu estou nele, em mim tem luz para iluminar os homens que estão nas trevas. Se eu estou nele, em mim não tem treva nenhuma, em mim não tem engano, em mim não tem mentira. Quando eu estou nele, eu estou na verdade, eu estou na vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é. Então se eu estou ligado com ele, eu venho brilhar, resplandecer o brilho que sai dele. E aí eu te digo, quanto mais perto dele, mais brilho. Quanto mais perto de Deus, mais brilho de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais semelhante a Deus. Aí eu vou me tornando semelhante a Deus, porque ele me criou, nós somos a imagem e a semelhança dele. O único ser na terra que tem a imagem e a semelhança de Deus sou eu e você. Mas nós só nós só podemos nos tornar semelhante a Deus quando nós estamos na presença dele. Quando você fica diante do espelho, você vê a sua imagem nítida, real. Quando você está na presença de Deus, você vê a imagem nítida de Deus. As pessoas verem Deus através da sua vida. E não tem como dizer que Deus não existe quando um filho de Deus se manifeste nas trevas. Não há como dizer que Deus não existe, querido, quando chega um ser que resplandeça a luz de Deus. Não tem como, porque aonde há trevas, quando chega a luz, o que acontece com as trevas? Ela tem que dissipar. Entenda uma coisa: por maior que sejam as trevas, por maior que seja a escuridão dentro de uma sala, nós temos aqui 8, só aqui, fora do altar, 8 lâmpadas, para clarear toda a nave. Se nós apagarmos todas as luzes daqui e deixar uma só acesa, você acha que vai haver luz ou vai haver trevas? Vai haver luz. Por quê? Porque o tamanho da escuridão jamais pode apagar o brilho de uma luz. Recebe essa aí. Independente das trevas que estão ao seu redor, a sua luz jamais pode deixar de brilhar. Nenhum ambiente escuro muda a função de uma luz. Nenhum ambiente, por mais densa a escuridão que esteja, muda a função de uma luz. Ela está ali, ela só não vai funcionar se o Alberto que está lá perto acionar o botão e apagar a energia que chega nela. Aí ela não vai funcionar, mas se chegar energia nela, ela vai funcionar, porque ela foi projetada para funcionar. Você só não vai funcionar se você não estiver conectado com Deus. Conectado com Deus, você vai brilhar, independente aonde você está, independente das trevas que estão ao seu redor, você vai brilhar. O brilho de Deus estará na sua face e todos verão o brilho do Senhor através da sua vida, porque Deus te criou com essa função: brilhar nesse mundo, brilhar nessas trevas. Essa é a minha e a sua função, brilhar, meu querido. Nós somos criados para isso. Mas Satanás, ele não quer destruir passarinhos. Passarinhos fica cantando, ele não vai lá. Passarinhos não incomodam ele. Sabia que passarinhos adoram a Deus? Sim ou não? Sabia que as plantas adoram a Deus? Sim ou não? Sabia que esse vento adora a Deus?
Sabia disso? Mas por que Satanás não quer destruir passarinho? Por que Satanás não quer destruir plantas? Porque elas não têm o que eu e você temos. Entenda isso. Porque Deus, quando tirou dele a adoração, e quando Deus criou eu e você, quando Deus criou o homem, Ele veio com aquilo que estava dentro de Lúcifer e colocou dentro de mim e dentro de você. Então eu e você temos o que ele não tem mais. Só eu e você temos. Por isso ele tem medo de mim e de você. Porque nós temos agora o poder de pisar na cabeça dele e destruir todas as trevas. Temos o poder de destruir todas as trevas. Aleluia! Eu e você temos o poder de dissipar as trevas dessa terra. Eu e você temos o poder de acabar com as trevas que habitam nessa terra. Eu e você temos o poder de iluminar essa terra. Por isso Jesus vem e diz: eu vim, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará nas trevas. Em Cristo não há trevas. Em Cristo não há escuridão. Meu irmão, entenda isso. Satanás, quando perdeu o brilho, ele se tornou multiforme, ele se tornou muita forma. Quando eu e você perdemos o brilho, nós tornamos também multiforme. Tem gente que perde a forma, tem gente aí tomando forma que é homem virou mulher. Olha que coisa horrorosa. Tem gente que é mulher que virou homem, perdeu a forma, porque perdeu o brilho. Tem gente que não sabe mais o que é. Quando nós perdemos o brilho de Deus, quando nós saímos da presença de Deus, nós nos tornamos multiforme. Entenda isso. Um dia nós estamos querendo viver, um dia nós estamos sorrindo. Glória a Deus, que vida boa. No outro dia, o que aconteceu? Nossa, Deus, se eu morresse hoje, já ia tarde. Multiforme. Um dia nós estamos sorrindo, um dia nós levantamos. Oh, que dia lindo. Oh, Deus, que sol maravilhoso. Outro dia, que sol quente, gente. Como ninguém merece trabalhar num sol quente desse. Um dia acordamos, oh, que chuva, estava precisando dessa chuva. Aí a chuva passa 3 dias, já chega, né? Nosso Deus, chega de chuva já. Não está dando mais, gente. Não estou aguentando mais essa chuva. Deus me livre, já não dá mais. Multiforma. Nós não sabemos mais o que é. Um dia nós estamos felizes. Um dia nós estamos com o cabelo cacheado. No outro dia já queremos lisar o cabelo. Um dia nós queremos deixar o cabelo crescer. Outro dia o cabelo está grande demais. Já está me incomodando. Estou gastando muito shampoo. Vou cortar essa praga. A gente já não sabe mais o que é. Um dia está branco. Outro dia está uma ponta loura. Que negócio é esse? Um dia é preto. Outro dia está uma cor. Vai lá para melhorar. Volta o cabelo tudo branco. Diz que é isso? Está branco. Mas calma aí, meu amor. Vai passar. Então a gente se torna. O nosso humor, ele vai de 0 a 1000 com uma palavra só, com uma conversa. Vai de 0 a 1000. O nosso humor, na mesma hora que nós estamos rindo, nós já passamos a chorar. Multiforma. Porque falta o contato com Deus. Jesus. Ainda tem 5 minutinhos. Faz favor. A vida. Entenda. Ele disse que eu sou a luz dos homens. Qual foi o momento da vida de Jesus que Jesus desesperou? Qual foi o momento da vida de Jesus que ele não agiu, não fez a função que ele veio para fazer? Certo dia ele estava passeando com os seus discípulos, atravessando o lago de Genezaré. Quando você for lá você vai ver. E ele estava cansado da jornada de pregar para muita gente. Ele disse: eu vou deitar e vou dormir, enquanto vocês vão tocando o barco. E naquela noite houve-se uma grande tempestade. E os discípulos ficaram como? Desesperados. Desesperados, começaram a gritar e tudo. E eles, quando pensaram, disseram: ei, peraí, Jesus está no barco. Jesus estava tão tranquilo no barco que eles esqueceram de Jesus.
Jesus estava fazendo o que mesmo naquele barco? Dormindo. E o barco estava numa tremenda tempestade, tormenta. Os discípulos dizem: Jesus está no barco. Aí Jesus, tu não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer, Senhor. Só parece que não importa com isso. Jesus olha para ele: o que está acontecendo, gente? Olha aí, nós estamos quase morrendo, o barco está quase virando. Agora não diz a Bíblia, digo eu, que Jesus levanta. Hein? Daquela bochechada, chega. O que está acontecendo, gente? Jesus olha a tempestade, ele diz: vento, aquieta-te. Mar, acalma. E naquela hora houve uma tremenda bonança. E ele perguntou: o que está acontecendo? Todos olharam para ele e disse: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o meu e o seu Jesus. Que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? No meio da tempestade, ele dormindo. Jesus não mudava com a circunstância. Jesus não mudou nem no dia da sua morte. Ele chama os seus discípulos e diz assim: vamos ceiar? Vá lá, naquela cidade você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Vá até a casa dele e diz: onde que o Senhor vai preparar a ceia? E lá na casa dele vocês preparam uma ceia. E aí vai preparar a ceia. Jesus, na noite que antecedia a sua morte, morte de cruz, ele senta na mesa e diz: olha, muito desejei jantar com vocês, mas aqui está aqui o meu pão, esse é o meu corpo que é dado por vós, e esse é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque daqui a pouco eles vão me crucificarem, eles vão me baterem, eu serei levado à crucificação e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Que homem é esse, que sabendo que iria morrer, senta numa mesa para alimentar? Agora eu e você, por causa de um pequeno probleminha, nós não comemos, não bebemos e nem dormimos. Perdemos totalmente a paz. Ficamos sem comer, sem dormir, sem fazer tudo na nossa vida. E Jesus, a noite em que antecedia a sua morte, ele senta e ceia e ainda diz assim: aquele que está comendo comigo é o que vai me trair. Ele ainda sabia do cara que ia trair ele. E nem assim ele disse: sai fora daqui, o seu traidor vagabundo. Ele disse: não, eu dou a minha vida por vocês. Esse é Jesus. O Jesus ao qual eu e você servimos. O Jesus ao qual nós entregamos ele. Nada pode apagar o brilho. Nada pode apagar a luz, querido, que habita nele. E se habita nele, ele diz: aquele que está em mim tem a luz que eu tenho. Se nós estamos em Cristo, nós só temos uma função nessa terra: brilhar. Se nós estamos em Cristo, nós só temos uma função nessa terra: trazer o brilho dele para essa terra. Nós não temos outra função. Tudo que tentamos fazer, querido, que não seja aquilo que está no projeto de Deus para mim, para você, nós nos frustramos. Nós tentamos fazer isso, nós tentamos fazer aqui, a gente vê: nossa, por que as coisas não dão certo? Porque você não está fazendo a sua função. A sua função é brilhar, a sua função é de trazer o brilho de Deus para a sua vida. Deus não mandou você trabalhar. Que é isso, pastor? Lá em Apocalipse, lá em Êxodo, Deus disse lá: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não mandou trabalhar. Não, Deus não mandou você trabalhar. Deus mandou você lhe honrar com o trabalho. É muito diferente do que trabalhar para sobreviver. Você trabalha porque você encara o trabalho como meio de vida, como meio de sobrevivência, e não como uma bênção de Deus. Aí isso, o trabalho se torna um peso na nossa vida, porque nós comparamos o trabalho como se fosse uma maldição na nossa vida. Por isso, meu Deus, pastor, você está falando de trabalho, mas segunda-feira começa tudo de novo. Aí nós já nos frustramos porque amanhã é segunda, e tem gente que não gosta da segunda-feira porque tem que trabalhar. Meu Deus, segunda-feira, ô pastor, está tudo muito bem, para que o senhor foi falar? Por que nós sofremos com o trabalho? Porque não encaramos o trabalho como uma bênção de Deus. Encaramos um trabalho como se fosse algo pesado para nós. E não é. É algo abençoado por Deus.
É algo que Deus nos deu para prosperarmos. É algo que Deus nos deu para brilharmos. Deus te colocou ali para brilhar naquele local. Ele está tornando pesado porque você está fazendo aquilo que não é para fazer. Você está chateado com o seu trabalho porque você está fazendo a função que não é para você fazer. A sua função lá é brilhar. Ei, deixa eu te dizer, você é uma luz. E o seu valor não está no salário que você ganha. Entenda isso. Você não foi comprado por ouro nem prata. O seu valor está no sangue de Jesus. Então não trabalhe por dinheiro. Não valorize o dinheiro. Porque o dinheiro, cada dia que você o valoriza, ele te torna menos valor. E quanto mais você tem, mais você quer ter. E o seu valor não está no dinheiro. O seu valor está no brilho de Deus na sua vida. No brilho de Deus. E esse que diz isso, esse brilho de Jesus, por isso eu disse que Deus não mandou você trabalhar. Deus mandou você brilhar nessa terra. Porque Ele disse assim, qual de vós, por mais sábio que tem, pode acrescentar 1 minuto às suas horas? Qual de vós? Quem que tem mais valor? A planta ou vós? Se Deus cuida da planta, que hoje nasce, está bonita, amanhã é lançado ao fogo, não cuidará mais de vós? Então não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O Pai sabe do que você precisa. Brilhe no reino de Deus. Brilhe, procura brilhar. E as outras coisas o serão acrescentadas. A sua função é brilhar. Se você não fizer isso, você não é a semelhança de Deus. Você está forçando. É como eu querer que essa luz dê água. É possível? Não. A função dessa luz é o quê? E qual é a sua função? O teu irmão diz assim, já descobriu qual é a sua função? Eu quero terminar aqui dizendo para você que você não carrega uma luz. Você é a luz. Você não carrega uma luz. Esse teto carrega uma luz. Você não carrega uma luz. Você é a luz de Deus para essa geração. Você é a luz de Deus. Deus quer brilhar neste lugar. Em qual lugar? Aonde você está. Deus quer brilhar neste lugar, aonde você está. Independente do que está à sua volta. Independente de quem está à sua volta. Deus quer brilhar através de você. Amém? Vamos colocar de pé. Entenda uma coisa. Você não é fruto dos ambientes. Você é transformador de ambiente. Não importa quando as trevas chegar. Porque tem gente que chega perto de nós e diz, pastor, eu preciso de um trabalho, pastor, eu preciso de uma porta, pastor, eu preciso de comprar um carro, eu preciso de uma casa. Só ora pra gente, a gente ora. Aí Deus abre uma porta de emprego. Depois ele diz, ei meu irmão, como é que tá? Pastor, que lá não é de Deus minha vida não. Por que, meu irmão? Eu estou trabalhando do lado de um rapaz é espírita, o outro é ateu, só faz farra, é uma bagunça, pastor. Acho que aquilo lá não é de Deus minha vida não. Como que não é de Deus? A luz só pode brilhar no meio das trevas. Como que não é de Deus? Pastor, Deus me deu, vamos orar, Deus dá uma casa, Deus dá uma casa. Pastor, estou morando do lado de um macumbeiro. E eu não sabia quando eu comprei aquela casa. E aqui não é de Deus para minha vida. Claro que é. Deus te colocou lá
porque aquele centro vai virar um lugar de adoração a Deus. Nenhuma, por menor que seja a luz, as trevas não podem vencê-la. Você pode acender uma vela dentro de uma casa, que toda a casa estará lá em luz. Deus quer acender uma velinha dentro de cada casa. Tem uma vela de Senhor aqui. Mas deixa eu te dizer, a luz que iluminava, quando Jesus faz essa comparação, vós sois a luz do mundo, porque ele fazia comparação com aquelas lamparinas, não sei quantos Rafael, quantos aqui são mais antigos, e lembro daquelas lamparinas que eram colocadas querosene. Ah lá, o seu irmão lá também lembra, irmão Beto, tudo gente da fase de Noé para lá um bocadinho. Aquela lamparina que fedia a casa inteira. Para ela brilhar, ela precisava de um combustível. E o combustível daquela época era querosene. Mas na época de Jesus, só havia um combustível. Qual era o combustível? Não, na época de Jesus. Essa é na época do Rafael. Era o azeite. E o azeite ele tinha uma função: iluminar e de untar, ungir. Deus separava e ungia com o óleo da unção. E aí aquele que era ungido por Deus ia brilhar no mundo, porque era através da unção. Por isso uns são e outros não, porque uns têm a unção e outros não. Para você brilhar, você precisa da unção. Você precisa do óleo. E esse óleo se chama Espírito Santo de Deus. Ele faz você brilhar. Ele faz você só ter uma forma. Uma forma. Só a forma de Deus. Você para de ser multiforma. Você para de ter esse temperamento sanguíneo que eles falam, mas o fulano não é isso, o fulano é aquilo, não é nada, o fulano é de Deus. A fulana é uma serva de Deus. O seu temperamento vai ser o temperamento de Deus. Você não vai mudar com os ambientes. Você não vai mudar com as notícias. Você não vai mudar com as respostas. Porque a luz não muda. E que em nome de Jesus agora, comece a orar a Deus, pedindo: Deus, eu quero brilho. Deus, eu quero fazer a minha função nessa terra. Deus, eu quero brilhar, Senhor. Pode me colocar onde o Senhor quiser que eu vou brilhar, Senhor. Não importa, querido, o ambiente onde você esteja. Não importa o local. Não importa o ambiente. Você vai transformar o ambiente. Você vai trazer luz para esses ambientes.